o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós. Quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos. Quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Paz, oração e união. Sejam bem-vindos a mais um programa Restauração nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro. Este programa, que é um organismo de divulgação da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus Ministério Restauração. Estamos localizados na nossa sede internacional, na cidade de Porto Alegre, na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta. Nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira e o diretor de Comunicação e Relações Institucionais é o pastor Paulo Roberto dos Santos. Eu sou a irmã Taine Alves e comigo está hoje a irmã Márcia Gubiani. Paz do Senhor, irmã Márcia. Paz do Senhor, irmã. Fazia tempo já que não apresentava. Já fazia um tempinho devido a
muitas demandas, a gente não consegue estar muito aqui agora no programa, mas a irmã eu diria que já faz parte do elenco, já é cadeira cativa. Pois é, né? Estamos aí em uma série de programas sobre alimentação, né, que tem sido de grande aprendizado para todos nós. E hoje vamos trazer mais conteúdos acho que do 2022 é o seu primeiro, restauração? Não, a gente fez sim, é que fiz em Restauração, final de dezembro, parece que foi ontem, né? Mas acho que de 2022 Isso, restauração é a primeira. Então está aí a primeira edição, programa sobre alimentação do ano de 2022. Já estamos encerrando a primeira semana do ano. E glória a Deus por isso. Você que já está conosco pode compartilhar o link com seus contatos, convidar mais alguém para assistir essa programação aí, mesmo que seja assistir junto, mas separado, né? É verdade. Mas é interessante que às vezes a gente está assistindo uma programação, envia o link para alguém e daqui a pouco fica comentando com a pessoa, tu viu tal coisa que está passando no programa, então é às legal vezes a gente compartilhar. Até esquece, e daí ontem eu vi o link do programa da Restaura News, vou ouvir esse assunto, tinha esquecido, muito bem lembrado. Estava uma benção o programa, se você não assistiu também fica o convite, e depois se você tiver um tempinho de acessar o canal oficial do Ministério Restauração, está disponível lá a live de ontem, onde falamos diversos assuntos, mostramos também obra missionária, mostramos um pouquinho sobre os batismos, e o pastor Humberto trouxe um estudo tremendo, muito riquíssimo, acerca da nova variante Omicron. Bem, já está conosco aqui no chat a irmã Duda Rodrigues, a irmã Zila Rodrigues, a irmã Maiara Delight, que é lá da Alemanha. Inclusive, ontem mostramos umas fotinhos lá da Alemanha, uns vídeos, é uma benção. Achei linda a igreja, não sei se a irmã viu. Não, nessa parte eu não vi. Depois acessa lá, coisa mais linda. Eu, assim, fiquei encantada. Assim, as poltronas, assim, de uma riqueza, dá vontade de sentar ali e já fazer um cenário para um programa. A gente assim, valoriza eu já pensei... porque a gente não tem aqui, né? Eu já pensei, assim, claro, né, a mente do arquiteto já imagina um monte de coisa, né? Eu não gosto muito de estar aqui em frente às câmeras, mas eu penso de fora, né? Olhando de fora. Então, eu olhei as fotos e pensei assim, já daria um belo cenário para fazer ali uma programação de lives, enfim, né? Muito lindo, achei muito bonito lá a igreja. O cooperador Aldo também está conosco, irmã Terezinha Dutra, irmã Elisandra Silva. E na técnica está conosco a irmã Tainê Oliveira. Paz do Senhor, irmã Tainê, tem microfone? A Tainê é muito importante nas lives, ela sempre participa. Paz, Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu acho que estamos aqui sem o nosso retorno, irmã Tainê. Se puder depois dar uma verificadinha para nós. Meu Jesus. E agora? Agora sim. Agora sim. Glória a Deus. Então, irmã Márcia, sobre o que iremos falar acerca da alimentação hoje? Pois é, depois do fim do ano, que é normal, né? Eu também chuto o balde um pouquinho, ainda em dezembro. E janeiro, janeiro é como se fosse a segunda-feira, né? É o mês oficial de retomar projetos. E muitas pessoas querem realmente começar uma reeducação alimentar, entendem, estão convencidas e convertidas do assunto, mas por onde começar? O que eu faço? Assim, as pessoas perguntam assim, tá, mas eu posso fazer sozinha? Então, eu até fiz um roteirinho para a irmã ir me perguntando coisas que eu já recebo normalmente, essas demandas, resolvi compilar até perguntas que às vezes fica no chat e que não dá tempo de falar. Então, a gente sempre está tentando atender, né, as dúvidas dos irmãos, dos ouvintes, enfim, né. Então, mas respondendo a pergunta, é possível fazer uma reeducação alimentar, pelo menos nesse primeiro momento, assim, sozinha? É possível, sim. Principalmente se tiver alguém dentro de casa que quer fazer junto, né? Porque tudo que a gente tem melhor companhia... Ainda, né? Já é um estímulo a mais. Isso, para sair daquela inércia, daquela zona de desconforto, né? Porque se a pessoa quer mudar, porque ela está desconfortável, ela não está confortável, né? Então, no caso de uma mulher, uma mulher com filhos, marido, para mim é muito fácil. Tudo que eu invento fazer, eu não preciso perguntar, né? Sigo... É a tua própria aprovação, né? Gostei, então tá, vou fazer. Vou fazer, a partir de amanhã eu vou fazer tal coisa. Vou acordar cedo, vou fazer. Eu posso. Agora, quando tem mais pessoas envolvidas,
Eu sei que é diferente, mas se pelo menos 2 estiverem de acordo, de se ajudarem e não se boicotarem, pelo menos isso, né? Que às vezes tem irmãs que dizem, mas umas dizem, meu marido tá me apoiando um monte, tá me ajudando, até tá entrando junto, tá vendo como é que eu tô fazendo. Então tem de tudo, né? Mas o bom, sim, até ou uma filha, um filho, alguém que incentive, já é um ponto inicial muito... Primeiro já é um auxílio ali, né? Pra conseguir manter depois, né? Porque às vezes a pessoa inicia, mas por conta de estar sozinha, falta de estímulo, de ter alguém que pegue junto, né? Como se diz, daí acaba que vai se perdendo depois. Isso aí. E tem que criar o hábito, né? O hábito não é uma coisa rápida de se criar, não é uma... Exige uma persistência, né? Pra conseguir manter. E quais os princípios básicos para uma reeducação alimentar e estratégias psicológicas para alcançar esse objetivo? Interessante isso, né? A questão psicológica é um fator bem relevante nessa questão da reeducação alimentar, né? Acho que mais do que nós imaginamos, assim, a questão psicológica. Sim, eu vou falar, assim, de mim, como é que eu fiz a minha, né? A mudança alimentar. Tem a parte psicológica, sim, mas tem a área organizacional, irmã. Tu não consegue... E que nem vai fazer uma faxina numa casa. Primeiro tem que ver, eu tô com pano limpo por exemplo, até amanhã é o dia que eu vou fazer uma faxina. Pano limpo, os produtos eu tenho, começa a pensar o que vou precisar para amanhã. Eu tenho? Não, senão, né, tem que ter a organização prévia anterior de uma despensa. O que eu digo assim, retirar ou consumir tudo que vai ser gatilho negativo. Nesse momento. Ainda sobrou aí uns bolo e coisa, e docinho do final do ano. Termina com tudo. Doa, faz alguma coisa. Eu, por exemplo, não tenho educação para ter chocolate dentro de casa. Eu sou daquelas que se não vejo o fim do troço, não paro. Então eu não compro mais. Pronto. Sabe? Eu não compro mais, eu não tenho. Então eu não sei comer um bis. Né? No caso, tem que comer uns 7, 8 por aí. Então, eu não compro mais. Isso não me boicota, porque não compro e pronto. A organização da cozinha, temperos naturais, que eu já fiz programa falando sobre temperos, sobre chás, sobre os grãozinhos, as leguminosas, né? A pessoa que vai tirar o trigo já tem que preparar ali potes de outros tipos de farinha, que tem várias, né? De aveia, de grão de bico, farinha de batata doce, polvilho. Ter tudo organizadinho, porque isso dá um estímulo, assim, de... Tá tudo organizadinho, igual o roupeiro, né, organizado. Tu até encontra... Dá uma satisfação. Até encontra a roupa, assim, que, olha só... Nem sabia que eu tinha isso. Então, a organização é básico, né? É tudo. Outra coisa, ter uma garrafinha de água para medir, porque um dos pilares de um bom emagrecimento, um bom detox, é ingerir água pura, não... eu tomo chimarrão, eu tomo chá, eu tomo suco, não. É água. A água tem que ser, de preferência, medida, sabe? Saber quanto que se tomou. Então, hoje em dia, temos garrafinhas de tudo que é tamanho e tipo. Ter uma garrafa para levar na igreja, na consagração, para levar para o trabalho, para ter no carro. Às vezes até para tomar em casa mesmo, né? Principalmente quem trabalha muito ou quem estuda muito em casa mesmo, agora até em período de home office. Eu acho mais prático ficar com uma garrafinha ao lado do que lá servir o copo, aí depois tomou rápido aquele ali do copo, e aí tu tá tão empolgado ali, ou quer fazer o que está fazendo e não parar, que fica até às vezes, não vou levantar para buscar mais água, mas tem a garrafinha ali, toma mais. Nossa, a pessoa tá sempre com a garrafinha, combinando com o estúdio. Combinando com o estúdio. Mas, exatamente, leva para tudo que é lugar, a garrafa. E deu um surto de pedra nos rins, né, em pastores aqui na sede, muitos deles me disseram, não, realmente é porque eu não tomava água, agora eu tô levando nos cultos e nas consagrações, imagina, fica das 10 da manhã até as 5 da tarde, né, sem beber água, não tem como. E a gente não percebe, mas tá perdendo líquido, né, não é só quando fica suando que perde bastante líquido, né, então e o bom sobre a água é tomar até as 8 da noite, bastante goles de água até as 8 da noite, senão a gente fica com o ventre muito inchado. Quando nós deitamos, nós filtramos mais a urina, porque tá num nível de filtragem que é mais rápido.
Pode fazer esse teste, já não percebeu? Tu deita meia hora, parece que já dá vontade de fazer xixi, né? Então, para não ter que ficar levantando na madrugada 2 vezes, às vezes 3 vezes, isso não é bom interromper o sono. Então, tomar bastante água até as 8 da noite e depois não tomar mais, né? Só pouquinho, mas não tomar mais. Não deixar de terminar a sua dose, que é pelo menos 30 ml vezes os quilos. Os quilos que a pessoa tem. Então, aí, 60 vezes 30. 70 quilos vezes 30. Vai saber a quantos ml de água aquela pessoa precisa consumir. Outra coisa é ter horários. Eu já falei uma vez no programa sobre o ciclo circadiano. Ter horários. Tentar formar uma rotina, né, de horários para levantar, para tomar café da manhã, fazer o almoço. Não assim, um dia eu tomo café, hoje eu não quero tomar café, hoje eu vou almoçar meio-dia, amanhã eu vou almoçar 1 da tarde. Isso não é bom para quem está criando hábitos saudáveis, rotina alimentar, sabe? O corpo gosta disso. Isso é muito bom. Nós temos horários de pico para excretar, para metabolizar, para estudar, tem horários melhores para cada coisa. Assim como o bebê gosta de rotina, se sente saudável dentro de uma rotina. Nós quando sai da rotina, eles ficam estressados, né? Incomodados, chora mais, enfim. Isso mesmo. Como impacta isso? Então, nós temos que ter uma rotina. Às vezes a pessoa pensa, eu tenho que medir quanto que eu tô comendo. Não precisa chegar nesse preciosismo. Eu acho mais importante ter os horários definidos do que a medição na balança, sabe? Que isso aí é quem já está mais num grau mais avançado, assim, de obtenção de massa magra, de emagrecimentos de quilos finais, que são os piores, né? Os mais difíceis, né? Horário, colocar na sua agenda, condição sine qua non, exercício físico. E exercício físico, por quê, irmã Tainé? Sabe aquela recompensa que um chocolate dá? Que coisa boa comer chocolate. O exercício também dá. Porque ele libera hormônios do prazer. Que não engordam, né? Eu percebo quando eu vou fazer meu exercício vigoroso, eu chego assim, tão plena, mas é um cansaço tão bom que eu tenho só vontade de tomar água, um ovinho e já vou dormir assim. Agora, quando eu não faço, eu fico com vontade de ficar comendo, roendo até dormir. Até pegar no sono. Até dormir, eu fico com vontadezinha. Sabe aquelas vontades que é gula? Não é fome. O exercício físico tira isso. Pessoas que nunca fizeram exercício comecem com caminhadas leves, depois caminhadas mais vigorosas. Caminho em volta do quarteirão, mas daí na segunda volta já dá uma corridinha, um piquezinho. Tem que haver um aumento no batimento cardíaco, sabe? Para gastar mais calorias, para tirar o metabolismo da inércia, né? Outra coisa importante é ter marmitas, potes de marmitas. Porque as pessoas que não se programam no que vão comer durante o dia, estando fora de casa, vê o colega chamando um iFood. A gente come o que vai estar disponível, então, infelizmente. Exatamente, o que está disponível às vezes nem sempre é o saudável. Nunca é, irmã, desculpa, nunca é. Porque às vezes, dependendo do horário, daí o lugar que fornecia comida já fechou, ou não tem mais, aí tá com fome, vai comer o que encontrar. Então, comprar potinhos e ter ali o seu mix de castanhas ou frutinhas picadas ou as panquequinhas funcionais, que eu sou fã, que eu faço de tudo que é jeito. Então, eu não enjoo. Para mim, é mais enjoativo a pessoa que come o mesmíssimo pão todos os dias e diz, como é que tu vive sem pão? Eu digo, como é que tu vive a vida inteira comendo o pão cacetinho todos os dias de manhã? Não. Faz as panquequinhas funcionais, com legumes, com banana, com maçã, tem milhares de formas de fazer, né? Então, isso, por exemplo, agora meu carro, eu vou trabalhar depois daqui, eu já tô com a minha marmita pro almoço e pra de tarde, com a panquequinha, com frutinha, com coisinha, já levo na bolsinha térmica. Então, se alguém vai me oferecer alguma coisa que tá fora do script, eu não vou ficar tentada porque o meu estômago tá roendo de fome. Só hoje. Não. Sabe? Então, essa é uma outra forma de criar mecanismos para não boicotar o seu próprio objetivo, né? E, fora isso, que é muito mais barato, né, irmã? Com certeza. Se vai colocar na ponta do lápis, a economia
Eu acho que o corpo e o bolso agradecem, né? A questão das marmitas. Outra coisa que eu vi que dá efeito, pelo menos deu pra mim lá no trabalho, todo mundo sabe que eu não tomo refri, que eu não como coisa com trigo, nem com leite. Então, quando fazem as celebrações, as festinhas lá, vem, Márcia, eu sei que tu não come, mas vem, fica aqui com a gente, corta aqui a torta pra nós. Então, como todo mundo já sabe, se eu disser, não, mas eu vou comer, fica feio, né? Porque todo mundo já sabe que eu não como. Aí eu vou ficar furando toda hora. Às vezes eu até tô com vontade. Mas o pessoal sabe que eu não como, então eu tenho que manter minha palavra. Ser firme, né? Então, avisem as pessoas que vocês estão num projeto de emagrecimento. Eu acho muito difícil que alguém vai dizer assim, não, tu não precisa, ai, que bobagem. As pessoas hoje em dia estão com uma consciência de saúde bem maior e estão admirando quem consegue entrar nesse projeto, né? Então, avisem as pessoas, né? Estarei com vocês, porém não preciso estar comendo as mesmas coisas, porque o que importa é a presença da pessoa, a companhia, né? Sim. Isso é algo que é bem interessante, as pessoas começarem a mudar um pouco os hábitos, que o encontro tem que ser sempre um encontro para comer, e a pessoa come e vai embora, ninguém conversa, ninguém tem o prazer de ter as relações sociais. Isso é algo que eu vejo que tem se perdido. A pessoa cultivar mais o fato de encontrar alguém, claro, pode ter ali algo para comer, mas a essência do encontro é encontrar com a pessoa, conversar, enfim. Tem 2 participações aqui, irmã Márcia. A irmã Marizane Rampinini, ela diz que toma muita água de madrugada, porque ela tem diabetes. Então, acredito que deve influenciar. Não sei se a irmã tem alguma experiência. Não, aí já tá com uma doença, né, infelizmente, já instalada, e é próprio de quem tem diabetes ter muita sede, mas talvez se ela tomar, eu não sei como é que é, porque eu nunca tive, né, nenhum parente na família, não sei. Então, tô perguntando pra senhora, é possível que se tomando mais durante o dia diminua a sede da madrugada? Lanço a pergunta. Talvez, né? De repente consegue compensar durante o dia. E tem uma outra pergunta, na verdade, que seria, está pedindo uma sugestão para quem tem cirrose. Não sei se é com relação à água. Cirrose é fígado, né? Inflamação ou no se fígado. Com relação à reeducação. A cirrose daí é um assunto bem mais denso, muito mais coisa eu teria para dizer, não é assim uma diquinha, sabe? Então, já fico pensando para o próximo programa falar eu já tinha pensado em fazer sobre alimentos inflamatórios e não inflamatórios, e aí entra esse assunto. Então, irmã, pode esperar que a sua hora vai chegar. É sobre reeducação para quem tem cirrose. Interessante. Vou fazer, porque não é uma coisa que vai fugir muito, muito do tema agora, então eu peço perdão, mas fica pro próximo, tá? Não vou esquecer. O que mais que eu anotei aqui de dicas? Nunca ir no supermercado com fome, né? Isso é famoso. Essa aí é a clássica, gasta muito mais. E compra o que não deve, né? A pessoa não vai assim, acho que eu vou comprar mais um alface hoje. Não, a pessoa vai querer comprar. Tô com fome, hoje eu vou levar meia dúzia de pés de alface. Então, assim, vá com a lista, vá alimentado. São formas de não causar gatilhos negativos, certo? É muito bom comprar uma balança digital e uma fita métrica de costureira para se medir em casa. Isso é muito bom. Vou explicar por quê. Tem um caderninho, uma cadernetinha. Anotem ali o dia. Aí as áreas: busto, cintura, quadril, braço e coxa. E digamos que a cada 15 dias se meça. Porque o peso da balança é uma coisa e o peso e a medida em si, que se chamam os perímetros do corpo, é diferente. Principalmente para quem está fazendo exercício de resistência, seja um pilates, seja uma musculação, algo que faz uma modelagem diferente do corpo, certo? Mas às vezes não aparece na balança, porque o músculo pesa mais do que a gordura em termos de volume. Então, é sempre bom ir acompanhando. Eu gosto muito de anotar coisa, de ter controle, de ver números. Então, isso psicologicamente me ajuda muito. Controlar não só peso de balança, mas os perímetros.
É muito bom isso. Já é algo a mais, não fica uma coisa solta. É uma coisa que dá para fazer sozinha, é útil, né? Para a família inteira. Glória a Deus, se a família inteira, né? Entrar no Porque projeto. geralmente quando o pai e a mãe têm sobrepeso, os filhos também têm. Ou pelo menos um dos filhos, às vezes dá um bem magrinho e outro bem gordinho, né? Às vezes tem isso nas famílias, mas geralmente por causa dos hábitos errados dos pais, passa para os filhos e não é que ele é da genética, não. É do hábito familiar errado, acaba passando de geração em geração, né? A irmã Adriana Costa, ela pergunta se pão com fermentação natural seria mais saudável. Pão de quê? Ela não disse. O problema não é a fermentação, o problema é a farinha de trigo, que é inflamatório. Existe pão de fermentação natural, feito com farinha de aveia, de polvilho, se for o tradicional de trigo com a fermentação natural, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Não é o fermento que vai mudar nada, né? Não, é sim a matéria-prima, o trigo, né? Que também é pauta para o próximo programa, que é um alimento altamente inflamatório, né? A farinha de trigo. Os primeiros 3, 4, até 5 quilos, porque assim, quanto mais pesada uma pessoa, mais fácil é de perder os primeiros 5 quilos. A irmã tem perder 3 quilos é difícil para a irmã, né? Porque já é bem magrinha. Sim. É bem difícil. Agora, uma pessoa que pesa 80 quilos, 3 quilos... Nada, ela tira... Na proporção... Exatamente. Ela tira qualquer coisinha, ela faz uma mini mudança, já tem... O organismo já diz, oba, graças a Deus, tirou o refrigerante, tirou os temperos químicos, enfim. Mas os últimos quilos são os mais difíceis. Então, aí, a parte da reeducação alimentar, beleza, ok. Mas aí, a pessoa fica desanimada, falta informações e falta conhecimento para o finalzinho, né? E aí, felizmente ou infelizmente, a pessoa é melhor contratar um profissional para não ficar desmotivada, para não perder tempo, para não comprar coisa que, deu certo para fulano, mas não está dando certo para mim. Aí, aquele ajuste final... a gente não consegue fazer por conta própria. Sabe? Que nenhuma reforma. A gente vai fazendo mas depois precisa de um profissional. Senão não fica, sabe? Não sei se os irmãos estão me entendendo, né? O que mais que eu coloquei aqui? Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, ainda não. Tá, coloquei também. Intercalar as caminhadas vigorosas com exercício de resistência muscular. Eu sei que essa é a parte mais difícil, mas não tem como tirar, porque as pessoas que não fazem exercícios vigorosos, e o que hoje se recomenda? Não é 2, 3 vezes na semana, é 4, 5, é pelo menos assim, 30 minutos, 40 minutos por dia. Para quem está entrando num processo de emagrecimento, faz muita diferença. Aproveitem que tá verão, né? Que não tem aquele... Sei que tá quente, mas... fácil criar o hábito, né? Agora no verão. E depois, já quando chegar o inverno, já vai estar ali, né? No treino. Quando chegar o inverno, a pessoa vai sentir muita vontade, muita falta, porque já criou o hábito e o corpo pede. Sente muita falta, porque ela começa já a ver os efeitos no sono, nos músculos, tudo. Aquele gatilho da recompensa que eu tinha falado, que os doces dão, o exercício físico também dá. E a parte da resistência muscular para pessoas, para qualquer idade, mas principalmente para mulheres depois dos 40, é muito importante, porque começa a perder o tônus muscular, perde massa magra, aí começa o enfraquecimento do corpo como um todo, até a perda de equilíbrio, cognição. O exercício físico, hoje em dia, não é mais assim um luxo ou uma coisa assim, isso é só para... Não, é tratamento já hoje para doenças até mentais. Até a minha ortomolecular diz assim, o exercício físico tem benefício até se começar com 80 anos. Então... Hoje a gente vê já os lugares de exercício, né, com muitas pessoas mais idosas, assim, que tu vê que não tem coordenação motora nenhuma, mas que foi obrigada a estar ali por uma recomendação médica, mas tu vê que, a pessoa nunca fez nada, porque a gente vê quando uma pessoa é de
de um padrão sedentário e uma pessoa que chega por exemplo, um militar que faz 70 anos tem uma outra postura, né? A gente já percebe até no caminhar. Então, é isso que eu quero falar aqui, a qualidade de vida, saber envelhecer. Todo mundo vai envelhecer, mas a pessoa não precisa chegar toda com doenças, com dores, sem equilíbrio, né? Não precisa chegar assim. A irmã Elisandra Silva colocou aqui uma experiência. Ela disse que o esposo dela perdeu os primeiros 40, 45 quilos e agora está engordando novamente. Ele enjoou do ovo, que era só o que ele comia. Agora vai voltar na nutricionista e voltar a focar de novo na dieta. Ele chegou em 80 quilos e agora está na casa dos 100. Ela ainda disse que ele parou com a academia, mas que vai voltar, porque ele se descuidou e o peso voltou rapidinho. Bem, não tenho mais nada que comentar sobre isso, tá certíssima. E ir numa nutricionista não precisa ser assim, uma vez por ano, 2 vezes por ano, porque a nutricionista tem ideias novas, vai às vezes ensinar a fazer coisas. Hoje, por exemplo, se alguém diz assim, não tenho nada para comer em casa, e eu abro a geladeira, tem sim, tem um couve, tem um ovo, aqui a gente já pode fazer uma panquequinha, pode fazer um bolinho, pode fazer, sabe, a Nutri, ela acaba sendo que uma cozinheira também, né? Sim. Acaba ensinando maneiras de aproveitamento dos alimentos, dar ideias. E é uma coisa sem fim a quantidade de sabores que a gente não conhece. Cansou do ovo. Comia ovo só de um jeito, provavelmente, né? Mas colocando, às vezes, um tempero, algum outro ingrediente já muda completamente, né? Eu gosto muito de pegar o ovo cozido e esmagar, aí fica parecendo uma farofinha, e daí dá pra colocar várias coisinhas junto, assim, coloca temperos. Lá no Nordeste fazem muita farofa sálvia. Com ovo e banana. Tava vendo isso, eu nunca. Não é hábito da gente Não comer, é hábito, né? misturar o Mas ovo temos com que alguma quebrar coisa paradigmas, doce. porque a gente não é criança que faz cara feia pra qualquer coisinha diferente, né? A gente tem que provar. Mas eu acredito que combina, porque a farofa em si, aquela farofa que a gente faz com tudo, assim, vai pegando o que tem. Eu gosto muito de fazer isso. Fazer uma farofa e pega o que tem na geladeira e faz a farofa. A banana ali fica muito gostosa. Banana, maçã. É um hábito de nordestino, né? A farofa nordestina é assim, é com então, banana. Acredito que deve ficar gostosa também. E aí, vamos para terceiro tópico, que eu preparei uns slides que me pediram, né? Qual é o terceiro tópico? Acho que tá atrás daquela folha ali. Tá atrás dessa. Quais os chás ou sucos são recomendados nesse período como coadjuvantes do emagrecimento? É algo que sempre tem pergunta, sempre tem principalmente pergunta dos sobre sucos isso, no chat, sim. sempre os irmãos perguntam. Então, as bebidas termogênicas são aquelas que estimulam o metabolismo, dão mais calor, são muito bem-vindas. Eu quero dizer que tanto chás como sucos detox, eles são coadjuvantes, eles são a perfumaria. De novo, voltando, por exemplo, da faxina, ninguém sai a colocar cheirinho na casa sem ter tirado o lixo antes, sem ter passado um aspirador, fazer aquela parte mais de remoção, mais grosseira, né? Então, nós temos que fazer a remoção de alimentos inflamatórios antes, porque senão até o próprio suco detox, que tem várias receitas, várias combinações, ele meio que não vai ter aquele aproveitamento. E não adianta, assim, passar um fim de semana comendo bobagem. Segunda-feira eu tomei meu suco e tá tudo bem feito. Não! Irmãos, para estragar uma coisa é muito rápido. Mas para recuperar em tudo na vida é muito mais difícil e demorado. Então, se fizesse um estrago em 2 dias, não vai recuperar em 1 e nem em 2. Tenha isso bem claro na mente. Eu quero pedir para a irmã Tainê colocar o primeiro slide, então, dos sucos. Olha, vou dar um exemplo ali, ó. Suco verde de couve, limão e pepino. Por que essa combinação? O couve e o pepino possuem essas propriedades diuréticas, tá? E tem poucas calorias. E todos esses sucos, que eu vou mostrar 7 tipos, eles são indicados para tomar pela manhã em jejum. Tá? Ali tá a receita, vocês podem dar um print, né? É importante fazer na hora. E dá para coar como... Eu coo mais ou menos. Parte eu coo, parte eu não coo. Porque eu gosto muito das fibras. Eu preciso das fibras. Quanto mais fibra, mais saciedade e menos pico de glicose a gente vai ter, né? Tem que ter essa fibra. Então, ali, ó, é um bom início. Segundo suco, irmã, por favor.
suco de couve, beterraba e gengibre. O gengibre, a canela, o açafrão podem colocar a gosto em qualquer suco, certo? Ela elimina o excesso de líquido corporal, o gengibre acelera o metabolismo, tá? Ajudando na queima de gordura e no emagrecimento. Aí eu coloquei ali as calorias, porque tem gente que gosta de saber calorias das coisas, mas não... São calorias altamente nutricionais, né? É bom já começar a dar esses sucos para acostumar o paladar da família, das crianças. Um adulto até pode tomar meio grosso com a fibra. Criança tem que começar aos poucos, porque se ela rejeitar uma vez, vai rejeitar sempre. Nem que tu diga, não, mas isso eu fiz diferente. Não, não quero. Não é assim, né? Então, olha ali que coisa maravilhosa agora pro verão. Hortelã. Que delícia. Pepino, porque pepino não tem gosto de nada, mas o pepino é altamente diurético, é muito hidratante. Gengibre fresco ralado e bater tudo, bater no liquidificador, coar num coador não daqueles de buraquinho fininho, né? De um mesh mais largo, para passar um pouquinho, no caso de adultos. Terceiro, por favor. Ai, olha que lindo, vontade de tomar. Deus. Melancia e gengibre também. Rica em água e linhaça. Essa receita tem linhaça. Porque a melancia e o gengibre não tem fibra, certo? Então é sempre bom colocar uma fibra. Tiramos o couve, colocamos a linhaça no lugar. A linhaça é excelente para o trânsito intestinal, que é um problema Bate a linhaça junto ou põe depois? Bate a linhaça junto, porque a linhaça ela larga aquele gel de ômega 6 estando em água ou estando triturada. Aí, no caso, vai estar os dois. Vai estar triturada e em água. E esse não precisa coar, né? Não precisa coar, porque vai ter só, o quê? Uns fiapinhos de gengibre, talvez, por causa do gengibre. Mas a linhaça é bom consumir ela toda. É muito bom mesmo esse suco. Tentem fazer, depois me digam. Próximo. Suco de abacaxi, maçã e couve. Então, olha ali, maçã, pode ser a verde, pode ser a vermelha com casca. Sabe, sempre tem que lavar muito bem, né? Muito bem. O couve, como é que eu lavo? Eu lavo bem a minha cuba de inox, lavo bem. Aí eu fecho ela, coloco água sanitária, cloro. Tá, tudo depende do volume que é a sua cuba, né? Mas o cloro é muito melhor para lavar legumes e verduras do que vinagre. Eu tava vendo que vinagre não é recomendado para matar parasitas, bactérias, né? Até vírus que ficam hoje em dia em momentos de pandemia, né? Em feira, todo mundo fala e pega. É muito imprescindível limpar com cloro. E deixar ali, põe uma tábua daí por cima para descer bem ali as folhas e aguardar 15 minutos, 10 a 15 minutos, depois lavar com água corrente. Eu já guardo picadinho, sabe? Eu já guardo picadinho. Posso usar numa comida ou num suco. Já faço a lavação toda já de chegada, porque depois dá preguiça, né? Então, para colocar cada uso, lavar de novo. Cada vez que vai usar, pega tudo de novo. E esse aí tem a variação com chia. Né? Pode ser com linhaça? Pode. Às vezes a gente não tem tudo de uma vez em casa. Então, se atenham mais ao grosso da receita e vão fazendo as variações conforme tem em casa. E dá para ir testando também, né? Pouco substitui um ou outro ingrediente e já faz um suco diferente, né? Isso. Aí sobrou, já põe numa garrafinha, porque geralmente a gente tem mais do que uma garrafinha, né? Uma para água, outra para o suco, já... vou lá visitar uma pessoa, ou vou lá, sei lá, sei aonde, vou levar porque pode ser que daqui umas 2, 3 horas eu vou ficar com fome, pelo menos já tomo esse suco, sabe? Eu sempre penso na frente como é que vai ser o meu dia e já programo para não ter que comer fora. 6º suco, por favor. 7º. Berinjela, limão e hortelã. Alguém já ouviu falar que a berinjela combate colesterol alto? Diminui muito o colesterol tomar a berinjela. Então, é assim, tem que descascar, tirar a parte preta, obviamente. Pegar aquela polpinha, colocar suco de limão ou laranja, hortelã e gengibre. Fica daquela cor meio assim, sabe? Não é o mais maravilhoso de todos, mas a propriedade do gengibre em chupar gordura é incrível.
É incrível. Para quem não gosta de comer berinjela, eu amo, né? Mas eis aí uma boa dica. Tem gente que coloca rodelas de berinjela em água e toma aquela água da berinjela no dia seguinte, também dá. Mas essa é uma maneira, formato suco. 8º suco. Essa aí eu peguei de um slide aí. De uma nutricionista. Eu achei bem interessante para dizer para as crianças: ai, mãe, fazer uma Fanta uva caseira. Que é com beterraba, limão. Pode colocar daí uma colherzinha de açúcar, né? Porque perto de uma Fanta de verdade, uma colherzinha de açúcar é pouca coisa, né? E o que mais tá escrito ali que tá tapando ali para mim? O agosto. Pra mim também tá na frente tá bem na frente da câmera. Gelo, acho que é gelo. Gelo agosto. Isso. Gelo agosto. Isso. Então, entenderam o princípio? Beterraba com limão ou laranja, né? Limão e ou laranja, açúcar, bate tudo, coa e dá para as crianças. Temos que incentivar paladares de Deus e tirar os paladares industrializados. Porque depois de véia, como se diz, ter que mudar tudo que se aprendeu de errado, não é fácil, sabe? Não é fácil. E às vezes as pessoas pensam: ai, mas eu vou receber visita, tem que ter refri, o que eu faço? Faz um desses sucos. Eu duvido que alguém vai achar ruim. Né? Um suco natural, de verdade. Esses dias eu fui numa irmã, me serviu um suco batido com a própria casca do limão. Ficou maravilhoso, a gente tomou sem açúcar. Porque a maior propriedade do limão está na casca, né? Do limão. Então, acho que estão bem supridos aí de receitas agora, né? Receitinhas aí pra semana toda. É isso aí, Temos então. mais slides? Esse é o último? Deste bloco, sim. É o último? Tá. E, bem, sobre os chás, né? Os chás que eu tinha falado, a gente toma mais chá no inverno, mas os chás mais recomendados é o chá verde, chá de hibisco. Já tinha falado, né? Isso, o chá verde e o chá branco, porque o chá verde, o chá branco e o chá preto são da mesma planta, que é a Camellia sinensis. Só varia a secagem, a fermentação da folha. Então, mas o chá verde e o chá branco são os mais recomendados, tá? Sempre colocando canela em pau ou em pó. Acho que a canela em pau, já usaste a canela? Já. Em pedaço, assim, porque em pó fica ruim, sabe? Às vezes dá umas arranhadas, assim, né? Mas a canela é termogênica. E agora até dá pra fazer e tomar gelado, né? Isso, também dá pra fazer e tomar gelado. Não tinha pensado nisso, né? Então, esses são os chás. O chá de hibisco com gengibre, com limão. Aproveitar que também limpa a garganta de bactérias, né? Para prevenção, né? Essas mínimas coisas, não é que é remédio, né? Mas tudo ajuda para não pegar as gripes. Que, por incrível que pareça, estamos tendo, né? Em pleno verão. Bastante. Gente com bastante gripe. E o que mais temos aí na quinta pergunta? Temos os alimentos que obrigatoriamente devemos tirar da alimentação e quais devemos incluir. Tá, então, os que devemos obrigatoriamente tirar numa reeducação alimentar são os embutidos cárneos, que são presunto, mortadela, salsicha, salame, linguiça. Todos esses embutidos, eles têm na sua composição sais de cura, chamado nitrito e nitrato, certo? Mesmo que em concentrações permitidas em lei, muitas vezes, eu sei porque eu trabalho com isso, as empresas passam do padrão máximo, porque nenhum embutido cárneo é feito com carne nobre. A não ser um presunto Parma, né? Essas coisas que a gente não tem como comprar, né? Mas esses embutidos, eles são o lucro da indústria. Eles são usados com carnes de raspagem de osso, carnes que têm bastante gordura, enfim, carnes que não é para ir para o lixo, daí eles fazem os embutidos. Então, ali tem muita gordura, muito colesterol, muito corante, que aquele rosinha ali não é as cores que eles têm são artificiais, e o nitrito e o nitrato, eles potencializam essa cor, são cancerígenos, são inflamatórios, são cumulativos no organismo. Talvez aquela porção ali não seja, mas o quanto que tu já comeu na vida. Então, embutidos, nunca. Segunda coisa
que é muito interessante se tirar são as farinhas de trigo. A farinha de trigo, seja ela branca, integral, não importa. Integral significa que está com a casca, tá? Só isso. Tem farelo da casca junto, tem a fibra. Mas continua sendo farinha de trigo. Já falei bastante, sempre falo sobre isso. Alimento altamente inflamatório. Quando eu tirei, eu desinchei coisas que eu não... Tipo, sem fazer nada. Sem fazer nada. A pessoa realmente desincha tirando o trigo. Terceiro lugar, os laticínios, principalmente queijos. Não acho que eu não tomo leite de vaca, né? Mas digamos que de tudo que tem, todo laticínio, o menos pior é o leite em si, porque a caseína ainda está mais reduzida. Agora, no queijo, é caseína pura. Queijo, creme de leite, requeijão, quanto mais denso o alimento com leite, mais caseína tem, e isso é altamente inflamatório no intestino. Outra coisa, as frituras, folhados, essas massas folhadas, batata frita, fast food, comida de rua, tem muita coisa que é o óbvio, que todo mundo já sabe, é chover no molhado, né? Assim como refrigerantes também. Então, tirando isso, tirando toda essa lixaiada, mais os temperos artificiais, Sazon, tabletes de temperos, que mais? Pipoca de micro-ondas, margarina, que também... Margarina não é feito nem de leite, né? A margarina também é uma coisa super sintética. Tirando isso, o que eu devo colocar no lugar, então? Porque tem gente que só come essas coisas e pensa assim, bom, acabou, né? Não vou comer nada, então. Não vou comer nada, não. Estás enganada. Agora nós vamos começar, então. Antes de avançarmos um pouquinho, irmã Márcia, para não perdermos aqui a parte dos sucos, a irmã Elisandra Silva, ela colocou uma contribuição, acredito que é uma receita que ela faz, couve, abacaxi, gengibre, hortelã e suco de laranja ao invés de água. E ela já faz uma pergunta. Ela já deixou o abacaxi cortado, congelado, junto com couve, gengibre e hortelã, em porções. E ela gostaria de saber se perde as propriedades. A partir do momento que a gente corta uma fruta, principalmente quando tem vitamina C é altamente oxidável pela luz. Então, sim, se perde, infelizmente. Mas antes disso, mas não assim a ponto de, não tem nada mais de vitamina ali. Não, nunca achei um dado falando o quanto que perde em congelamento, não sei. Mas nada é comparável ao suco cortado, feito, tomado na hora, tá? Isso eu preciso dizer. Mas não deixe de fazer o seu kit congeladinho, porque ainda é bem melhor do que não fazer. Amém. Amém? Tá. Por enquanto somos... Então, eu queria falar de um alimento que eu tenho muito apreço e comecei a estudar muito a propriedade dessa leguminosa, que é da família dos feijões, não é um feijão. Porque, por causa dessa comida lixo que eu falei agora, muitas pessoas, inclusive até dentro da igreja, já desenvolveram ou estão com problemas de depressão, de pânico, de ansiedade, problemas neurológicos, por não terem, muitas vezes, um hormônio que é um neurotransmissor chamado serotonina. E a serotonina, ela é formada através de um precursor, que é um aminoácido chamado triptofano. Muitas pessoas, inclusive, mandam manipular o 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano, porque não consomem na sua dieta regular. Aí tem que tomar o extratinho desse triptofano para ser transformado em serotonina. Estou falando bem devagar, porque para as pessoas entenderem. Então, qual o alimento que causa... Porque a serotonina, ela vem do cacau, de um chocolate 60%, vem da banana, vem do exercício físico, mas também desse alimento que eu quero que a irmã Tânia coloque para nós, que se chama grão de bico, e eu amo grão de bico. Bom. A irmã conhece, consome? Sim,
Consumimos bastante lá em casa. E eu gosto dele, assim, mais firme. Mais De firmezinho. cozinhar e colocar num potinho. Às vezes eu pego e começo a comer, assim, como se fosse castanha. Como se fosse, Sim, sabe? Mais firmezinho, assim. É sim. muito bom. Tá certíssimo, Muito irmã. bom. Então, ali vocês podem ler, né? Eles são cheios de proteína de alto valor biológico, fibras que contribuem para dar mais saciedade. Não é uma coisa assim light, que dá para comer à vontade. Mas antes de comer isso à vontade, até saciar, ou à vontade significa até saciar, do que comer um pão, né? Ou comer uma batata inglesa, puro amido, sabe? E isso tem o triptofano ali embaixo, eu coloquei, ó. Contei triptofano, um aminoácido precursor de serotonina, neurotransmissor que melhora o humor, proporciona boas noites de sono, confere sensação de relaxamento e bem-estar. O que acontece quando a serotonina está em falta? Quadros de depressão e ansiedade. Tá? Então, o grão de bico é uma opção salgada, né? Porque as outras opções é o chocolate amargo, não é o meio amargo é 50%. Tô falando do acima de 60%, tá? E a banana também, mas o grão de bico é carro-chefe, certo? Então, como é que se faz? Deixa de molho. Troco a água 2 vezes ou 3, principalmente pessoas que têm problemas de formação de gases. Trocar a água 3 vezes é muito importante. Descartar essa água, colocar daí o grão de bico na panela de pressão com um sal temperado em casa, né? Um sal temperado pronto. O que eu coloco? Sal, pimenta branca ou pimenta vermelha, um pouco de alecrim. Às vezes eu coloco, sei lá, açafrão. Cada vez eu faço de um jeito diferente. Depois de cozido, dá tanto para fazer pasta, triturar com azeite de oliva, alho e cebola, faz uma pasta. Dá para comer ele simplesmente cozido assim. E depois de cozido também dá para deixar ele assando mais um pouco no forno com azeite de oliva e açafrão e páprica. Fica um snackzinho, sabe? Sequinho por fora, gostoso para levar pro... E dá também pra deixar fazer um caldinho e comer como se fosse um feijão. Sim, Também é bem gostoso. Sim, se deixar cozinhando mais. Agora, o tempo eu não vou saber dizer, porque depende do tamanho da panela, né? Mas se deixar passado, o pão deixar ele meio amolecidinho, tipo feijão, aí dá pra dar uma esmagadinha e fazer um caldo, até pra complementar depois numa sopa, né? É muito bem bom. Gostoso. E barato. Mais ou menos, mas em comparação, já foi mais barato. Já foi. É que agora é Tudo difícil aumentou. dizer, né? Mas em comparação com outros alimentos, assim, mais ricos, né? Falando, assim, de valor nutricional, ele não está, assim, na casa dos alimentos mais caros, né? Exatamente. Ainda é que tudo tem um preço, né? A saúde tem um preço e a doença também tem um preço, né? Então, eu prefiro gastar com a... Não é gastar, né? É investir na saúde, porque isso tem retorno, né? Vamos pro próximo slide. Vamos ver o próximo slide. Outra dica, me pedem receita. Eu não estou tendo tempo de fazer aqueles videozinhos que eu fazia em casa. Mas peguei, olha que interessante. Opção para café da manhã ou para lanche. Muffin ou omelete salgado. Isso aí, esse formato é com aquelas forminhas de silicone. Ou aquelas formas de muffin, sabe? De teflon. Eu prefiro fazer nas formas de silicone, que daí eu não preciso ficar gastando papel, nem untando, toda aquela sujeirada, né? Então, o que vai ali? 4 ovos inteiros, 1 xícara de brócolis cozido. Essa receita tem queijo, eu não uso queijo, sabe? Como eu peguei ela pronta, não foi eu que digitei, eu só retiraria o queijo. Só ovos, brócolis. Eu também coloco, gente, 2 colheres de aveia para dar uma firmeza. Porque o queijo dessa receita dá uma firmada. Então, se tirar, ele vai ficar tipo uma espuma, né? Se colocar uma aveia, ele já dá uma encorpada, né? Como é que eu vou te dizer? Uma fibra ali que vai segurar e vai crescer.
Quando a gente coloca bastante ovo numa receita, não precisa pôr fermento, porque ele já Sim, estufa ele ao por natural. si só já estufa, né? Então, ali está a receita. Receita maravilhosa para levar para E daqui a pouco pra dá pra escola. variar. Eu já fico imaginando assim, eu não sei, eu tô vendo um laranjinha ali, eu não consigo ver a receita se tem É o cenoura. queijo? Não, é o queijo. Ah, é o queijo que ficou Dá pra ali. pôr É, cenoura. eu pensei em colocar já uma cenourinha, né? Já vai... Eu sempre tenho na minha geladeira cenoura ralado no ralador na parte grossa e abobrinha. Então, isso eu uso como para tudo. Para muffin, para omelete em tamanho grande na forma. Próximo slide. Estamos quase Eu sei, quase terminando. quase. Pasta de grão de bico eu já tinha falado, então eis aí a receita. Isso é muito bom para ter também, dura bastante, dura assim, olha, uma semana tranquilamente. Ó, grão de bico cozido, limão, água, que pode ser a própria água do cozimento dela, azeite, gergelim, alho e sal. É só bater no... Eu não uso liquidificador porque é muito grandão. Eu uso um mixer, um triturador de alimentos menorzinho. Faz essa pasta, usa em pãozinho sem glúten, usa em panquequinhas, usa Frango, eu pensei, deve ficar muito bom, né? usa como acompanhamento de legumes e bifinho de saladas. Maravilhoso também. Próximo. Ó, o snack de grão de bico. É assim que ele fica. Ele fica com uma carinha mais escurecidinha, né? Então, pega o grão de bico cozido, coloca azeite de oliva, sal, orégano, páprica e coloca só ou no forno, temperatura baixa, ou na air fryer. E deixa assar até que fique dourados e crocantes. Próximo slide. Olha que delícia, lasanha de berinjela. Quem disse que a gente não pode comer lasanha? Tira a massa de trigo e põe fatias finas de berinjela ou de abobrinha. Corta de comprido, assim, fica tipo uma solinha de sapato, né? E vai intercalando com a carne. Agora, falando abobrinha, eu lembrei de uma que até faz tempo que a gente não faz lá em casa. Cortar a abobrinha em rodinhas, assim, rodelinhas, coloca um tomate em cima e um pouquinho de orégano e coloca no forno. Fica muito gostoso, assim, pra comer rapidinho. Sim, assim, como ela é muita água, ela desidrata ela rápido. desidrata bem rapidinho. Bem rápido. Então, dei um print aí e vamos fazer a reeducação alimentar ter graça. Próximo slide. Muita comida gostosa. Pão de queijo de batata doce. Olha que maravilha. Ai, que saco, batata doce, batata doce. Olha aí. Esconde a batata doce dentro de um snack maravilhoso. Polvilho doce, polvilho azedo, como é básico de qualquer pão de queijo, né? Batata doce. O que mais vai ali? Azeite de oliva, fermento, água, temperinhos. Dá para colocar temperinhos de salsinha, cebolinha, coentro. Alho poró. Alho poró, dá uma corzinha, um verdinho dentro. Já fica mais atraente, né? Porque também tem essa questão, né? Às vezes olha uma comida que não atrai, já fica... já vai com aquele preconceito de nem experimentar. Outra coisa, irmã Tainê, que enfeita qualquer comida. Gente, peguem essa dica. Façam um potinho com gergelim preto misturado com gergelim branco. E aí salpica em cima das coisas, assim, não tudo, lógico, né? Mas, já fica aqueles pontinhos pretos, assim, já fica com cara de chique, né? Próximo slide, por favor. Bolo de banana com cacau de micro-ondas. Olha que delícia. Não tem trigo. Ovos, banana, aveia. Adoçante eu não colocaria. Eu colocaria um pouquinho de mel ou de açúcar mascavo, passas. Eu nunca faço uma receita tal qual ela é. Eu sempre, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Um toquezinho especial. Esse é o meu jeito, né? Mas eu pego a ideia e daí eu faço do meu jeito. Olha ali. Cacau, banana, ovos e aveia. Tá ali o modo de preparo. E em cima eu acho que a pessoa colocou acho que é coco, um né? coquinho ralado para ficar bonito. Bem molhadinho, úmido, maravilhoso. Temos 2 minutinhos. Então, vou deixar tem mais 2 receitas, eu vou deixar pro próximo programa, então. Mas, já dá pra ficar um mês aí testando coisas novas, né? Então, era isso que eu teria para falar. Eu quero falar também no próximo programa por que depois dos 40 anos é tão difícil emagrecer e por que certas dietas ou programas alimentares funcionam bem para minha amiga, para minha prima, para minha mãe, para mim não tá funcionando. Por que ela perdeu 10, eu só perdi 3. Essas coisas eu quero explicar para vocês por que essas coisas acontecem.
mas vamos deixar para fevereiro. Fica o gostinho de quero mais, né? Pastor Humberto sempre fala isso nos programas. Vamos deixar um pouquinho e daí no próximo a gente complementa. A irmã Elisandra Silva, ela ainda comenta, eu acho que ela estava falando da hora do muffin ali, que a irmã passou a receita, ela disse que ela fez com abobrinha. Sim, sim. A receita a ideia tá ali, mas a variação de legumes fica a cargo da pessoa, Eu né? acho que isso também, eu não vou dizer assim que é o segredo, mas quando a pessoa ela quer mudar um hábito, eu acho que também tem que começar a gostar de cozinhar. Com certeza. Porque às vezes pega ali, por exemplo, agora que nós precisamos um monte de receita. Se a pessoa ficar só com essas receitas, imagina um ano comendo sempre as mesmas coisas. Daqui a pouco já não vai querer mais fazer. Então também tem essa questão da curiosidade, de testar os alimentos. Como que eu faço isso aqui? Nunca fiz. Procura receitas que dá para fazer com esse alimento, vai testando combinações também. O que a irmã estava falando no início do programa é muito verdade. Às vezes sempre fez aquele alimento daquela forma, mas tem várias coisas, outras receitas que pode explorar mais. E quando né? a gente se liberta do trigo, é muito bom, sabe? Porque o trigo, tu nunca sabe se, será que vai abatumar? As coisas sem trigo não Será que eu posso abatumam. abrir o forno para olhar? Pode abrir quando você quiser o forno, se estiver fazendo um bolinho desses com farinha de arroz, farinha de aveia, não abatuma, porque eles não crescem, eles apenas secam, eles cozinham e secam, mas não tem aquela coisa de, cresceu, baixou, abatumou. Não, tá livre para fazer o que quiser e testar. E não tenha medo, se errou, não ficou tão bem, come igual, não põe fora. Na próxima, de novo, faz testa de novo. outros Quanta coisa ingredientes. mais ou menos eu comi. Não coloquem comida fora, porque né? Isso não pode. Acontece, as experiências nem sempre ficam as melhores, mas né, vale o aprendizado e aí vai desenvolvendo essa questão de gostar de cozinhar, que é muito legal. Eu, pelo menos, gosto muito de cozinhar. Nosso último comentário aqui da irmã Kátia Brito. Paz do Senhor, excelente programa. Deus abençoe as irmãs. Glória a Deus por mais uma edição do programa Restauração. Agradecemos a participação dos nossos irmãos aqui pelo YouTube, pela Rádio Esperança. Fique aí, irmã Tainê já vai liberar o link do programa Missões Heróis da Fé. Obrigada, Amém. irmã Márcia, pela participação. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, paz do Senhor. Chegue no altar.